Versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e nas cavernas e nas fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados em tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para os destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos os que vos oprimiam, e vos expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abirezita, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Do que é feito todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, quando nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Até aí, querido, fecha a tua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Jesus, entregamos a Ti o nosso coração. Te damos liberdade nessa noite, Deus. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, sobre o nosso coração, liberdade sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vidas. Leva-nos a um lugar de visão, de revelação, de entendimento. Senhor, fique à vontade em nosso meio. Nós te damos liberdade nessa noite. Espírito de Deus, levante a sua mão e diga isso: Espírito Santo, fique à vontade, fala conosco. Nós te damos liberdade, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. E se for aplaudir a Jesus, capricha para Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, preste atenção no versículo 1 do texto que nós lemos. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos.
Esta palavra se repetia por gerações, porque os filhos de Israel, toda vez quando eles entravam em descanso, em prosperidade, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, todo ser humano é assim. Na verdade, a maioria dos crentes, não vou falar todo para não generalizar, mas a maioria dos crentes são assim. Quando está tudo bem, quando está prosperando, quando não tem problema, entra em corrupção. Israel era assim. Quando a coisa estava ruim, quando apertava, então eles clamavam a Deus, eles se posicionavam, eles se consertavam, e Deus sempre levantava um libertador, Deus sempre levantava um intercessor, Deus sempre levantava um profeta, para remir aquele povo, para ajudar aquele povo. Por isso, irmãos, quando está ruim na sua vida, sabe por quê? Porque Deus permitiu. Quando vem luta, quando vem prova, quando vem adversidade, sabe por quê? Porque Deus permitiu. Porque alguma coisa está mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Alguma coisa está errada. Tem um ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem um outro ditado que diz assim: aquilo que não te mata, te deixará mais forte. E às vezes a coisa fica ruim e o cara fala: ah, mas foi o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Irmão, até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não pode fazer nada se Deus não dá permissão para ele fazer. Para tocar na vida de Jó, Deus teve que permitir. Jesus disse para Pedro: o diabo vos pediu para peneirar a sua vida como se peneira o trigo. Quer dizer, para fazer qualquer coisa o diabo tem que ter permissão de Deus. Então, seja lá o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, Deus permitiu. Olhe para o teu irmão do seu lado, diga para ele: Deus permitiu. E alguma coisa Deus quer ensinar. Amém? Israel vivia assim. No livro de Juízes mesmo, a primeira citação de Israel acontece lá no capítulo 3 de Juízes. A terra teve sossego por 40 anos. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entrega o povo de Israel nas mãos dos Moabes. Israel esteve nas mãos dos Moabes por 18 anos, vivendo privações. Por quê? Porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Depois do capítulo 4 de Juízes, depois que Deus restaura Israel e eles voltam em prosperidade, no capítulo 4 nós lemos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e agora o Senhor entregou Israel nas mãos do rei Jabim, rei de Canaã. Desta vez o povo foi feito cativo nas mãos dos cananeus, e sempre era assim. Toda vez que Israel era escravizado, Israel clamava a Deus, aleluia, e toda vez o Senhor era fiel para levantar um libertador, e toda vez Deus era fiel para levantar alguém. Quando Israel clamou no Egito, Deus levantou Moisés. Deus levantava homens como Moisés, como Josué, como Débora, como Gideão, pessoas que se colocavam na brecha, iam à frente e traziam a libertação do povo. Mas eu vou te dizer, irmão, assim que o juiz morria, o povo retornava ao pecado. Assim que o libertador morria, quando Moisés já não era, quando Josué já não era, quando Gideão já não era, então o povo tornava ao pecado. O ciclo começava novamente.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez você não está entendendo um processo que você está vivendo. E nós precisamos entender todo o processo que estamos vivendo. Irmão, a pior coisa do que você servir a Deus é você servir a Deus e não entender o que está acontecendo na sua caminhada. A pior coisa que tem de passar luta é passar luta e não saber por que está passando luta. Nós precisamos entender. Na verdade, irmão, quando a coisa aperta, nós entendemos rapidinho. Você já viu o ser humano quando começa a passar por uma aflição, já vai fazendo voto com Deus. Deus, se o Senhor me curar dessa doença, olha, eu vou virar missionária. Deus, se o Senhor me curar dessa doença, o médico falou que não tem cura, mas se o Senhor me curar dessa doença, eu vou visitar os hospitais, eu vou orar pelos doentes. Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, fizer aquilo, olha Jesus, eu vou dar cesta básica para gente carente, eu vou visitar os moradores de rua, eu vou fazer a tua obra. Rapidinho já vai fazendo voto com Deus e vai encontrando o centro da vontade de Deus. Por isso, meu irmão, olha, cutuca o teu irmão do seu lado, fala para ele, Jesus vai te pegar na esquina. Não tem escapatória, meu irmão. Tem um ditado que diz, ou vai ou racha. Com Jesus é assim, ou vai ou vai. Não tem meio termo, Ele te escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, mas foi Ele que escolheu a vós. Então, de um jeito ou de outro, Ele vai pegar você, vai amassar você, como o barro faz com o oleiro, mas você vai ficar alinhadinho no ponto de vista de Deus, na vontade de Deus, para servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 6 do versículo 1, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor agora novamente entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Primeiro Ele entregou nas mãos dos cananeus, aí houve arrependimento. Aí depois houve novamente pecado. Aí Deus entregou nas mãos dos cananeus. Aí Deus levanta Débora, faz um avivamento. Mas aí há um pecado novamente. E aí, agora Deus entrega o povo nas mãos dos midianitas. E agora Deus vai levantar Gideão. Cara, até quando você vai ficar levantando, caindo, levantando, caindo? Você já viu irmão que é assim? Tem crente que é assim. Tem semana que ele está cheio do Espírito Santo. Tem semana que ele está vazio. Tem semana que ele faz voto de santidade e não, agora eu vou jejuar, vou fazer a obra de Deus, vou servir a Deus. Na outra semana ele está dando brecha para o pecado. Está mentindo, está pecando, está enganando. Uma hora ele está desviado, outra hora ele está na igreja. Aí você olha ele na igreja assim, está voando que nem águia. Está igual o crente da luz vermelha. Você já viu o crente da luz vermelha? Ele ia para a igreja cheio do reteté, voava, falava em língua estranha, pulava. Você olhava para o irmão e falava, é profeta. Mas quando ele saía da igreja, irmão, ele passava na frente da casa da luz vermelha, quando ele ia para a casa dele. E aí ele se sentia tentado, ele entrava na casa da luz vermelha, prostituía a noite inteira. Quando chegava de manhã, ele ia para a casa do pastor. Pastor, batia lá na porta do pastor. Pastor, eu pequei. O pastor, queima pombagira, queima demônio, queima. Isso acontecia sucessivamente. O irmão saía daquele culto abençoado, cheio do reteté. E aí quando passava na porta da casa da luz vermelha, ele tinha tentação, Jesus, sangue do Cordeiro. Parece os irmãos que não podem ver uma moça bonita na rua, um manto, terra. Aí ele entrava na
na casa da luz vermelha, prostituía. Aí no outro dia, as irmãs também, viu, irmã? Falei irmão, mas tem as irmãs que... Aí entra na casa da luz vermelha, no outro dia está na casa do pastor. Pastor, eu pequei, pastor. E o pastor queima pombagira, queima demônio, queima. E aí virou hábito, irmão. O cara já saía da igreja assim, eu vou agora para casa da luz vermelha. Saía do culto e ia para... Não era mais uma guerra interior. Não era mais uma batalha da carne contra o espírito. Não, virou um hábito. Friamente calculista, ele saía do culto e ia para a casa da luz vermelha. E teve um dia que ele estava saindo para ir para a casa da luz vermelha, de repente o capeta, o diabo, aparece na frente dele e fala: "Ô rapaz, espera aí." Aí ficou olhando assustado. "Dessa vez tu vai sozinho, porque eu estou cansado de ser queimado." Irmão, sabe o que é? É que tem coisa que não é mais o diabo, não. Tem coisa que é você mesmo. É o homem mesmo. Tem crente que o diabo perdeu para ele. Ele não está endemoniado, ele que endemonia o demônio. É verdade. O diabo olha para um cidadão desse e fala: "Pronto, perdi para ele." Porque há uma corrupção tão grande no seu sentimento, no seu coração, que trata as coisas de qualquer maneira. Eu estou falando aqui, mas isso acontece. E nós precisamos rever os valores. Porque depois a sua vida não muda. Porque eu estou cansado de ver crente dizer: "Ai, minha vida não muda." Eu não entendo isso, irmão. Tem luta, tem luta. Tem prova, tem prova. Mas eu vou te dizer, Deus não deixa o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode passar pelo deserto, vai ter uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu posso passar por um lugar sombrio, mas o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. Tem gente que só tem desgraça na vida. Tem irmão que você fica perto dele, só tem desgraça. "Ai, pastor, por que aconteceu isso?" Só desgraça. Porque morreu não sei quem, porque morreu o gato, morreu o passarinho. É só desgraça, irmão. "Ah, porque eu não aguento mais essa vida, que eu não aguento mais essa luta." Não, irmão, um crente cheio do poder de Deus, ele passa a luta, mas ele passa alegre, porque ele passa vencedor, ele passa triunfante. Aleluia. Existe uma grande diferença. Às vezes a provação não é bem uma provação. Não é bem uma provação. É mesmo. O que você está vivendo é consequência muitas vezes. Consequência de erros. E existe uma diferença da provação e da consequência. Existe consequência para tudo que se faz, irmãos. Depois não vai dizer que Deus está provando, não. É consequência mesmo. Está aqui na Bíblia. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, vírgula. O Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Pronto. Israel, quando atravessou o Jordão, e eles foram até a terra da promessa, e a Bíblia diz que eles espiaram a terra, voltaram com a notícia: a terra é boa, emana leite e mel, terra próspera, mas o negócio é o seguinte: tem gigante na terra. Os filhos dos gigantes, os anequins, os jebuseus, os ferezeus, rasgaram as vestes e disseram: "Vamos voltar para o Egito." Sabe o que Deus falou? Diga para eles que para cada dia que eles espiaram a terra, 1 ano no deserto, para cada dia de incredulidade, 1 ano no deserto. Quantos anos
Quantos dias eles espiaram a terra? 40 dias. Quantos anos eles ficaram no deserto? Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: para cada dia de murmuração, diga para ele, para cada dia de reclamação, de incredulidade, 1 ano no deserto. Vamos fazer as contas, irmãos. Vamos fazer as contas dos dias das suas incredulidades, da sua murmuração, do tempo de pecado. Tem crente dizendo: misericórdia, estou pego, vou passar a vida inteira no deserto. Consequência? Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: tem consequência. Aleluia. Israel era humilhado pelos midianitas, irmãos. Os midianitas invadiam Israel, roubavam as colheitas, roubavam os bens, e eles tinham que se esconder. Por isso que Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, para guardar comida, para sobreviver. Essa era a situação do povo daqueles dias. Quantos crentes estão assim, irmão? Pastor, eu estou contando os dias, eu não aguento mais, está difícil, irmão. Continue, fique firme, põe a tua boca no pó e talvez assim haja esperança. Aleluia. Israel perdeu tudo para o inimigo, perdeu suas casas, perdeu suas comidas, perdeu seus bens, viveram como miseráveis, sem lar. E mais uma vez a Escritura diz, no versículo 6, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas querido, este não era um clamor de quem estava arrependido. Este não era o clamor de quem reconheceu os seus pecados. Este era o clamor de quem não aguentava mais a opressão. O clamor de Israel era por causa da angústia, era por causa da pobreza, era por causa da dificuldade. Então eles clamaram ao Senhor. E Deus, querido, antes de levantar um libertador, Ele sempre envia um profeta na frente. Antes de Jesus se manifestar, primeiro Ele enviou João Batista. E a Bíblia diz mais uma vez aqui, que o Senhor enviou um profeta na frente. Juízes no capítulo 6, no versículo 7 em diante, o profeta disse: olha, o Senhor disse na boca do profeta, no versículo 8, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do povo do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas vírgula, mas não destes ouvidos à minha voz. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês não precisam temer a ninguém, exceto ao Pai Celestial. Vocês precisam confiar em Deus e não nos ídolos. Aleluia. Primeiro Deus envia um profeta, depois o libertador. Porque o profeta vem para acusar, o profeta vem para mostrar o pecado da igreja. Sabe, querido, nós precisamos de mais profetas na igreja dos dias de hoje. Hoje só tem profeta para dar bênção. Hoje só tem profeta para entregar promessa. Hoje só tem profeta para entregar carro, apartamento, dinheiro, fama. Hoje só tem profeta para dizer: a roda gigante gira, que você está embaixo e vai ficar em cima. Eu estou cansado de ouvir aquela profecia:
Deus vai te colocar no meio dos grandes. Só palavra de ego, ego, ego e ego. Quando Jesus levanta as mãos para o céu e dá graças e diz: Pai, te dou graças, porque ocultaste essas grandes verdades dos grandes eruditos e revelaste aos pequeninos. Irmão, eu não quero estar no meio dos grandes não, sabe por quê? Porque a revelação está com os pequeninos. Mas a igreja está tão cheia de ego, ego, ego e ego. E hoje você vai numa igreja, ai que culto abençoado, o que Deus falou? Deus falou que vai me exaltar. Quer mais que Deus falou? Deus falou que eu vou ficar rico. Quer mais que Deus falou? Deus falou que eu vou pisar o meu inimigo. Quer mais que Deus falou? Deus falou que eu vou ser cabeça. Quer mais que, eu vou ser príncipe. Quer mais? Só ego, irmão. Não tem conserto, não tem santidade. Você vai viajar os 4 cantos da terra. Se tiver dinheiro, qualquer um viaja, irmão. Não, nós precisamos ouvir sobre propósito. Nós precisamos entender o propósito celestial. Então nós vamos viajar com propósito. Então nós vamos pregar com propósito. Nós vamos servir a Deus com propósito. Aleluia! Nós precisamos voltar à origem. Sabe por quê, irmão? Este grande mal veio sobre Israel. Você consegue entender o que é esse grande mal? O grande mal era o próprio pecado do povo. Porque se esqueceram dos mandamentos do Senhor. No livro de Juízes 10, nós vemos o povo admitindo o pecado. No capítulo 10, no versículo 10 de Juízes, a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e fomos servir os Balaíns. Balaíns. A palavra Balaíns está no plural, significa todos os falsos deuses do mundo. A raiz da palavra Balaíns vem de Baal. Irmão, Deus amava Israel, Deus ama você. Mas Deus teve que deixar Israel nas mãos do inimigo, para que eles acordassem, para que eles despertassem em Deus. Israel se recusando cada dia a se voltar a Deus, a enxergar o seu próprio pecado. Irmão, essas pessoas sacrificavam bebês, matavam sangue inocente diante dos ídolos. Essas pessoas se tornavam sensuais, se apegavam com prazer, porque era tudo isso que os deuses estranhos ofereciam. Os profetas de Baal não profetizavam conserto, não, eles profetizavam o que o povo quer ouvir. Os profetas de Baal traziam a palavra de conforto, de prosperidade. Por isso o povo preferiu os profetas de Baal, preferiu servir os Balaíns. Querido, quando eu olho para a igreja dos dias de hoje, é isso que eu vejo, a inversão dos valores. Sabe para que Deus criou o homem? Gênesis 1, versículo 26, para ser a sua imagem e semelhança. Também foi para ter a glória de Deus em você, e para fazer a obra dele. Para isso Deus criou você, para ser a sua imagem, para a glória dele e para fazer a vontade dele. Aleluia. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: Deus deseja mais do que arrependimento. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Quando há arrependimento, ele exige algo mais de nós. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: a ordem é: derrube Baal, destrua Baal da sua vida.
Arrependimento exige posicionamento, aleluia. Por isso o Senhor disse em Juízes capítulo 6 e no versículo 25, o Senhor falou a Gideão: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os postes ídolos que está de pé diante dele. Aleluia. As pessoas estão de joelho clamando, as pessoas estão orando: Deus nos livre das mãos dos midianitas. As pessoas estão orando, isso é bom, mas há um problema. Existe um ídolo no nosso meio que precisa ser destruído. Você já se perguntou por que Deus não ouve a sua oração? Você já disse isso a Deus: eu estou orando, mas por que não acontece nada? Porque talvez exista um ídolo ainda no meio, e Baal precisa ser destruído da sua vida. Sim, querido, Baal continua sendo um grande ídolo hoje em dia. O nosso arrependimento deve ser completo. Temos que derrubar o ídolo das nossas vidas. Você pode até se perguntar e dizer: pastor, mas onde que está esse Baal? Como assim? Onde vejo o Baal atuando na minha vida? É um espírito de incredulidade que coloca dúvidas sobre a fidelidade de Deus na sua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel 15 e o versículo 23 que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como pecado de idolatria. Sabe onde nós vemos o altar de Baal? Na rebelião, na obstinação. Sabe o que significa obstinação? Uma pessoa que é idólatra de si mesma. É idólatra de si mesma, adora o que é, vive pelo que tem, vive pelo que faz, acaba manchando os princípios de Deus na sua vida. Quer saber se uma pessoa é de Deus? Quer saber se uma pessoa está caminhando no centro da vontade de Deus? Pergunte a ela sobre os seus projetos e seus sonhos. Veja se Deus está envolvido nisso. Veja se o próximo está envolvido nisso. Veja se os seres humanos estão envolvidos nisso. Porque se tudo que você tem projetado é a sua vida pessoal, são os seus interesses pessoais, eu vou te dizer, é um altar de Baal na sua vida e você não está vendo. Quer um exemplo disso? Saul fez qualquer coisa para tentar segurar o trono. Virou até feiticeiro para proteger o trono dele, para guardar o nome dele, para guardar a coroa dele. Ele consultou uma pitonisa, consultou uma feiticeira. Olha onde Saul chegou. É mais fácil, irmão, do que se arrepender. É mais fácil do que olhar para dentro de si mesmo e se arrepender. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão sendo arrastadas pela falsa profecia. Porque elas alimentam os desejos secretos e as motivações dos seus próprios corações. Estão sendo enganadas. Eu nunca vi tanta gente viciada nisso. Pastor, me dá uma palavra. E se não vem palavra boa, eu nunca vi tanta gente viciada nisso. Você vai na igreja que lota, tem aquele profeta que fica lá, Deus manda dizer, 30 dias chega a bênção. Deus manda dizer, tem algo que eu não sei bem o que é, mas é algo que vai chegar na tua mão. Só palavra de ego. Você vai prosperar, dinheiro vai chegar, só coisa desse tipo. Cara, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nós só vemos elogios, reconhecimento, riqueza, fama, conforto.
Eu vou dizer, isso são valores temporais. Por isso a Bíblia diz, ainda que o homem, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São valores temporais. Termina. Por isso, querido, não perca a vida eterna de vista. Existe uma diferença da bênção e da promessa. A bênção é para você viver o momento. A bênção é para você viver o hoje, o agora. A promessa é por toda a eternidade. Eu vou te dizer, se necessário for, perca a bênção, mas não perca a promessa, não perca a eternidade de vista. Aleluia! Glória a Deus! Os falsos profetas não são aqueles que leem as mãos. Os falsos profetas não são aqueles que jogam cartas de tarô, não são aqueles que falam pelas estrelas, os que leem búzios, não, esses são pagãos mesmos. Os falsos profetas são aqueles que distorcem a palavra de Deus, que usam o nome de Jesus. Eles estão dentro da igreja, eles estão nas conferências. Os falsos profetas são esses. Eles firmaram seu ministério no nome de Jesus, mas não falam pelo Espírito, falam segundo a idolatria do seu próprio coração. Dá vontade de chorar de ouvir uma verdade dessa. Ezequiel capítulo 13, versículo 2, o Senhor diz a Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem o que só profetizam no seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto, porque falam segundo o seu coração. Irmão, não permita que um pouquinho de fermento levede a massa. Um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Nós vivemos um tempo como este. Vivemos um tempo onde há falsificação do Evangelho, onde há falsificação da palavra de Deus. Nós fomos chamados por Deus para projetar, não fomos chamados por Deus para projetar o nosso ministério. Nós fomos chamados por Deus para projetar a vontade de Deus na nossa vida. Não foi meu nome, não foi meu ministério, não foi a vontade de Deus da minha vida. Se você é um cristão em Jesus, eu vou te dizer, você não pode viver mais para você mesmo. Você tem que viver para os outros, viver para o reino. Ezequiel profetizou aos profetas de Israel, não aos de Baal. O conserto precisa vir dentro de casa. Existe um ídolo no coração, irmão. Jeremias capítulo 23, versículo 13, disse o Senhor: porque deixaria a minha lei, que pus perante a eles, e não deram ouvidos à minha voz, e nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os Balaíns. Versículo 15, portanto assim diz o Senhor dos exércitos: eis que darei para eles de comer losna, e darei de beber água de fel. Nós estamos vivendo isso hoje. Uma meia verdade é pior do que uma mentira. Vou dizer para você o que é uma meia verdade. Vou dar um exemplo. Deus está na igreja? Sim ou não? Isso é uma verdade. Se eu não estou aqui na igreja, Deus não está na minha vida, então? Não. Deus está comigo em casa. Isso é uma meia verdade. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Meias verdades. Tem gente, irmão, que usa textos isolados da Bíblia
texto sem contexto gera pretexto. Por isso tem tanta gente sendo enganada. Por isso tem tanta gente sendo ludibriada por um falso caminho. Eu não tenho outra mensagem para você não. Eu estou cheio desta palavra. Eu ministrei essa palavra agora há pouco numa igreja. Eu vim para cá dizendo: Jesus, essa é a palavra que o Senhor me deu para a vigília. E eu vim, irmão, doido para pegar outra mensagem. Aqui no meu iPad tem umas 300 mensagens. Eu podia pegar qualquer uma. E eu vim lutando com Deus. Eu falei: Deus, na vigília não. Na vigília tem que ser fogo. Na vigília a gente tem que dançar, pular, rodopiar. E o Senhor falou: não, essa é a palavra que eu te dei. O Senhor me deu essa palavra hoje. Não vim aqui dizer o que eu quero, eu vim aqui dizer o que Deus quer. Porque é o que nós precisamos nos nossos dias. Chega de gente enganando, chega de tanta mentira. Jeremias capítulo 23, versículo 21, a Bíblia diz: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizam. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das tuas ações. Sabe o que Deus está dizendo? Se eles tivessem ouvido a minha voz, o que eles iam pregar era arrependimento, era conserto, ia fazer o povo voltar, ia fazer o povo voltar às boas obras, ia fazer a igreja se arrepender. Mas eles estão profetizando coisa que eu não mandei. Irmão, todo profeta de Deus, ele tem uma incumbência: alinhar. Eu costumo dizer, se Deus tiver que usar um profeta para falar comigo alguma coisa que eu ainda não sei, é porque eu não estou orando o suficiente. Não estou dizendo que não precisamos de profetas, precisamos de profetas, mas precisamos quando estamos desalinhados. Porque o profeta é para alinhar você com Deus. Profeta não é para massagear o ego, não, é para alinhar quem está desalinhado. Davi precisou de Natã quando ele estava confuso, quando ele estava em pecado. Só precisa de profeta quem está fora do lugar. Que Deus levante profetas, irmão, porque tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa desalinhada. Nós precisamos de profetas nesses últimos dias. Pessoas que vão derrubar os altares de Baal. Aleluia. Provérbios capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. O temor ao Senhor, querido, quem teme a Deus não faz o mal. Quem teme a Deus não caminha na arrogância, não caminha na soberba. Quem teme a Deus é humilde. Olha para a chamada de Pedro e André. A Bíblia diz em Mateus 4,18, o Senhor Jesus os chamou e disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Não, você precisa prestar atenção nisso. Jesus não disse: siga-me, eu darei a vocês prosperidade. Jesus não disse: siga-me, eu farei de vocês famosos. Jesus não disse: siga-me, eu darei para vocês conforto. Não, queridos. O Senhor Jesus nunca usou as bênçãos ou os benefícios do reino para incentivar seus seguidores. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus oferecendo os benefícios da terra para incentivar alguém a segui-lo, como a maioria das igrejas fazem. Ah, se você vier para a igreja, você vai prosperar, meu amigo. Se a sua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia. Sabe por que ele rasga a Bíblia? Porque ele não conhece. O miserável que diz um negócio desse não conhece a Bíblia. Por isso que ele diz isso.
prometendo, promessa, 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 e a igreja está enchendo de gente iludida, enganada pelos seus próprios prazeres. Isso é altar de Baal. Não existe promessa de realização pessoal ou de sucesso pessoal. A única promessa que nós temos é a de ser servos. De ser servos. A Bíblia diz em Marcos 10, 39, Tiago e João chama Jesus para o diálogo. Senhor, olha, Senhor, naquele grande dia eu quero sentar do teu lado e o meu irmão quer sentar do outro, um à direita e outro à esquerda. Coisa boa, né, irmão? Imagina no céu, no trono de glória, os anjos todos lá, multidões incontáveis. O Tiago e o João, metida besta, quer sentar um à direita e outro à esquerda, para ficar bonitinho na foto. Fala a verdade, irmão, tem gente que gosta de púlpito, né? É ou não é? Gosta de um púlpito, gosta de aparecer na foto. Tem gente, irmão, que se não aparece, pronto, endoida, desvia. Você olha aqui para Tiago e João. É isso aí, eu quero sentar à direita, quero aparecer, ficar bonito na foto. O que Jesus disse para ele? Não cabe a mim dizer quem vai sentar direito ou à esquerda. Isso quem cabe é o meu Pai Celestial. Mas uma coisa vos digo: vós bebereis do mesmo cálice que eu. Esse é o cálice da cruz. É o cálice do sofrimento, do preço. Querido, ainda hoje existem pessoas que querem servir a Jesus, mas tudo que querem na verdade é promover seus ministérios pessoais. Aleluia, não estão nem aí para a vontade de Deus. Nem aí para a vontade de Deus. Pessoas descontentes são pessoas levadas à cobiça, à inveja. O contentamento e a cobiça são opostas. O contentamento leva você para perto de Deus, mas a cobiça te afasta. Ela te afasta de Deus. Irmãos, se perdermos a motivação correta, aleluia, e nos rendemos à cobiça pelo poder, aleluia, eu vou te dizer, o poder, irmãos, ele pode existir sem caráter, sem transformação. É mais fácil procurar o poder do que buscar a pureza e a santidade em Deus. Por isso um homem chamado Simão Mágico, em Atos 8:18, ele quis pagar para ter o poder. Disse: quanto custa que eu quero? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos têm anseio pelo poder. Têm anseio pelo poder, sabe por quê? Para usar injustamente. O poder faz as pessoas se sentir importantes. Quer ficar bonito na foto. Por isso, naquele grande dia, em Mateus 7:22, Jesus disse: nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino. E eles dirão: mas nós profetizamos. Mas nós expulsamos demônios. Mas nós fizemos milagre. Mas o Senhor lhes dirá: aparta de mim, porque eu não vos. Por que eles não disseram assim? Nós visitamos os presos, nós alimentamos os famintos, nós vestimos os nus, nós cuidamos dos órfãos e das viúvas. Por que eles não disseram isso? Sabe por quê, irmãos? Porque usaram seus dons por egoísmo, para si mesmo. Por isso eu vou dizer, tem gente pregando, profetizando, tem gente curando, vai para o inferno. Fizeram por si mesmo, não fizeram pelo evangelho. O grande perigo é muita unção e pouco caráter.
O grande perigo é muita unção e sem compromisso. Muita unção sem responsabilidade, muita unção sem reverência e temor, muita unção com motivação errada. Esse é o perigo. É perigoso ungir pessoas que ainda não são curadas, que ainda não foram instruídas no Senhor. Esse é o grande perigo, aleluia. Olha o exemplo de Uzias. Depois você lê 2 Crônicas 26, leia o capítulo inteiro. Uzias era um rei de muitas obras, mas não tinha nenhum caráter. A Bíblia diz que ele reinou por 55 anos em Jerusalém. No versículo 4 do capítulo 26 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha o que Uzias fez. Ele destruiu cidades inimigas, quebrou os muros dos inimigos, edificou torres e portas, cavou poços. Uzias, irmãos, tinha muito gado, tinha um grande exército. Quer saber o número do exército de Uzias? 307.500 homens de guerra. Uzias fabricou armas, criou máquinas, ficou famoso, se tornou poderoso. Mas o versículo 16 diz: mas havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper, foi infiel ao Senhor e entrou no templo para queimar incenso no altar. Olha aqui, um homem inteligente, uma pessoa ousada, uma pessoa talentosa que construiu tanto, fez tanta coisa, se corrompeu. Sabe qual é a resposta para isso? É o orgulho, a cobiça. É a cobiça, irmão, é o conhecimento sem amor. Não adianta ter conhecimento e não ter amor. Sabe o que a Bíblia diz do conhecimento sem amor? 1 Coríntios 8 e o versículo 1, Paulo diz que a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. Versículo 2, se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama Deus, esse será conhecido dele. Irmão, a ciência incha, mas o amor edifica. Está cheio de gente, irmão, que tem conhecimento, tem talento, mas não tem amor. Conheço um monte de gente que foi levantada por causa do talento, não por causa do caráter. O pastor olha o cara ali, canta bem, levanta ele, põe como líder, põe como pregador, põe como líder prega bem, põe como pregador da semana. Mas e o casamento dele? Não importa, ele prega bem. Mas e o testemunho? Não tem problema testemunho não. Você viu o talento dele. É o que tem acontecido, irmãos. No versículo 21, ele ficou leproso, foi excluído da casa do Senhor, perdeu o seu ministério. Eu vou dizer, não é o diabo que vai derrubar não, irmão. Não é o diabo que derruba o orgulhoso. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele, é o próprio Deus que abate o soberbo. 1 Pedro 5,5, revestivos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Vai pensando que é a última Coca-Cola do deserto. Vai pensando que tudo depende de você. Não depende, irmão. Deus levanta outro no teu lugar. Não se preocupe. Você pensa que Deus está preocupado? Se você não fizer, até as pedras clamarão. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Sempre haverá um remanescente. Esse negócio que tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus morre? É lógico que morre, irmão. Aquele que está de pé, cuidado para que não. Judas tinha promessa. Jesus chamou Judas para ser discípulo.
Esaú era o primogênito de Isaac, mas ele trocou por um prato de lentilha. E aí? O que você vai escolher? Os desejos egoístas do seu coração? Hoje eu vim aqui pregar de uma forma que você possa enxergar quem você é. Hoje eu quero que você olhe para dentro de você para diagnosticar quem você é, irmãos. Olhe para dentro do seu coração, não olhe mais para a direita, para a esquerda. Tem irmão que quando vê uma palavra dura e fala, ai, que o irmão não veio, que pena que fulano não veio, essa palavra é para ele. Ou então está vibrando, porque veio, ele veio, está ouvindo tudo. Não, querido, nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos. Jesus sempre ensinou assim: antes de comer do pão, beber do vinho, antes de fazer parte do corpo de Cristo, ter comunhão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, repara a trave que está dentro do seu próprio olho. Primeiro sou eu, é para mim que eu tenho que olhar. Irmão, a soberba, o orgulho tem um pai, você sabia? Quem que é o pai da soberba? O pai do orgulho. Ezequiel 28, versículo 16. Olha aqui. Na multidão do seu comércio, encheu o teu interior de violência, pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim ungido, do meio das pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e pus para que olhassem para ti. Sabe de quem Ezequiel está falando? Ezequiel está falando do diabo. Ezequiel está falando do demônio que antes era Lúcifer, um querubim ungido. Ele encheu o seu coração de malícia, de cobiça, desejou o trono de Deus. Agora eu vou dizer, a humildade também tem um pai. Diga para o teu irmão, a humildade também tem um pai. E eu vou mostrar para você, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha aqui, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome sobre todo o nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu e dos que estão na terra e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe por que Deus o exaltou? Porque Ele se humilhou. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: se humilha. Quer ser exaltado? Se humilha. Quer ser o primeiro? Seja o último. Aleluia. Quer honra? Não, dê honra. Sirva. Aleluia. O verdadeiro amor não busca seus próprios interesses, mas a soberba sim. A soberba busca seus próprios interesses. Por isso Davi sabia o que estava pedindo. No Salmo 19, no versículo 13, ele disse também: da soberba guarda o teu servo, Senhor, para que não se assenhorie de mim. Aleluia. Então serei sincero, ficarei livre da opressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Deus.
Davi era um cidadão que se preocupava, irmão, com os seus próprios sentimentos. Ele tinha medo de cair no seu engodo, no engodo do seu próprio orgulho, no sofisma da sua própria mente. Tem muita gente servindo a Deus, pensa que está servindo a Deus e não está, irmão. Tem muita gente que pensa que está fazendo a coisa certa e não está, irmãos. Eu estou usando a minha vida como exemplo porque eu passei muito tempo do meu ministério achando estar servindo a Deus. Quando Deus me destravou, me despertou, eu percebi que fiz muita coisa errada, fiz muita besteira na minha vida. Nós precisamos ser destravados por Deus. O maior problema não é o diabo, somos nós, a nossa cobiça, o nosso orgulho. O diabo já foi vencido na cruz. O desafio de Deus agora é quebrar o orgulho do homem, quebrar o orgulho que está no coração do homem. Esse é o desafio de Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 4 e no versículo 1 ele pergunta: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites? Os nossos membros guerreiam entre si. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais, mas nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pediu para gastar nos vossos próprios deleites. Irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu sei que é mais fácil a gente vir aqui e ficar: receba. O tratamento precisa vir, irmão. O cuidado precisa vir. Por isso eu não aguento mais, irmão. Não aguento mais mensagem de ego. Não aguento mais louvor de ego. Não aguento mais ouvir essas coisas, porque não transforma a igreja. Eu vejo um bando de crente cheio de pecado, eu vejo um bando de crente torto, fora da presença de Deus. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que você, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho buscado a Deus e Ele tem me confrontado. Eu tenho sido confrontado por Deus. Essa palavra é para mim. Essa palavra primeiramente é para mim. Eu recebi ela em casa. Primeiro é para mim. Primeiro Deus trata comigo. Eu não estou aqui para dizer: eu sou santo, se conserta porque eu sou melhor. Não, eu estou aqui para dizer o que Deus tem falado ao meu coração, o que Deus está tratando comigo. Eu não posso pregar onde eu não sou pregado. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz, queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, Jesus põe uma mulher, ela deixa uma mulher ser exposta à vergonha. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei meio assim, eu falei: Jesus, por que o Senhor fez isso com a mulher, tadinha dela? Versículo 21, a Bíblia diz que partindo Jesus dali para Tiro e Sidom, eis que uma mulher cananeia saía daquelas cercas e chamou Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23, mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Primeiro, Jesus não respondeu a ela. A mulher falando e ele não falava nada. Eu falei: puxa, isso aqui é uma falta de educação. Coitada.
A moça está sofrendo, ele não fala nada. Segundo, Jesus diz para ela que ela é cachorrinha. Eu não vou dar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou ela de cachorrinho. Ela podia ter se ofendido, sim ou não? Eu vou embora. Mas Jesus, irmãos, estava tratando o orgulho daquela mulher. Primeiro aquela mulher disse: tem misericórdia de mim, quando quem estava sofrendo era o filho, era a filha. Quem estava sofrendo, quem estava endemoniado era a filha. Mas ela dizia: tem misericórdia de mim. Ela estava sofrendo com vergonha da filha que estava endemoniada. Ela não estava sofrendo porque a filha estava endemoniada. Por isso Jesus não respondeu palavras. E confrontou aquela mulher, para que ela se humilhasse, para que ela se submetesse, para que ela quebrasse o orgulho. Irmão, a mulher na Bíblia representa a igreja. Este é o símbolo da igreja, uma igreja orgulhosa, que se preocupa somente consigo mesmo e não com os outros. A filha está endemoniada, ela diz: tem misericórdia de mim, que eu não aguento mais aquela menina endemoniada. Mais ou menos isso. A mulher representa a igreja, mas a Bíblia diz que o machado está posto à raiz. Jesus disse em Mateus capítulo 3, versículo 10: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. O tratamento vem, não adianta. Não dá para escapar do tratamento de Deus. Aleluia. Tudo que está em nós, que não foi Deus que colocou, será arrancado. O orgulho é o primeiro da fila. O orgulho é o primeiro da fila. Começando com o orgulho. Eu imagino aquela mulher dizendo: ele não me ama. Eu imagino outras pessoas no lugar daquela mulher. Jesus não me dá ouvido. Jesus não quer me atender. Ele não fala comigo. Ele me chamou de cachorrinho. Isso é um absurdo. Eu não volto mais à igreja. Eu não quero mais saber. Tem gente assim, irmão. E eu vou dizer para você: desça, se humilha. Se humilha, põe a tua boca no pó, e talvez haverá esperança. Aleluia. Jesus criou um clima para que aquela mulher pudesse expor humildade. Somente uma humildade genuína pode vencer o silêncio de Deus. Deus está em silêncio aí, não tem palavra. Seja humilde, você vai ver, Ele vai falar com você. Só uma humildade genuína vence o silêncio de Deus. Aleluia. Sabe o que é humildade? É entender que Deus jamais te abandonou, nunca te abandonará. Jesus confrontou muita gente que o procurou, irmãos, muita gente, aleluia, mas sempre com a intenção que as pessoas entendessem que era necessário para que elas o buscassem, não de lábios, mas de coração. O confronto de Deus é para que você entenda isso, aleluia, aleluia. Exemplo disso é um jovem rico, no livro de Marcos capítulo 10 e no versículo 17, a Bíblia diz que um jovem rico que chegou até Jesus, dizendo: mestre, eu quero entrar no reino do céu. Mas o Senhor disse a ele: cumpre os mandamentos, não roubarás, não matarás, cumpro tudo isso, Senhor. Então falta uma coisa: vai, vende tudo, dá aos pobres, e me siga, e me siga, e me siga. Aleluia. Irmãos, se você ler o texto, o jovem correu até Jesus.
O jovem se ajoelhou na frente de Jesus. O jovem chamou de bom mestre. Ele mostrou interesse em herdar a vida eterna. Mas Jesus estava somente mostrando a ele as suas motivações erradas. Jesus estava mostrando a ele o que estava errado na vida dele. Aleluia. Por isso no versículo 22, ele saiu contrariado com aquela palavra. Ele se retirou triste, porque amava mais os seus bens do que a Deus. A cobiça, o orgulho impede que as pessoas abram mão do que têm, abram mão do que são, do que fazem para servir a Deus. Nós precisamos, querido, ser destravados no nosso interior. Nós precisamos vencer a cobiça, vencer o orgulho do nosso coração. Sabe qual é a idolatria de hoje? Esta cobiça pelo poder. A cobiça nos distancia de Deus e nos leva até o altar da idolatria. A cobiça, irmão, tem alastrado na igreja, está disfarçada de bênção, colocando uma máscara, enganando, forjando a verdade. Ela está disfarçada de promessas. Por isso tanta gente entrando, eu vou ser pastor agora, porque eu vou ficar rico, porque saiu até na Veja que uma das maiores profissões. Que pensa que não, 40 mil reais de salário, 20 mil que estava lá, né? E aí está todo mundo seguindo uma coisa por causa de riqueza, de dinheiro, de fama. Foi comprovado que a música gospel, depois do pop rock, é a que mais dá crescimento financeiro. Por isso tem tanto artista saindo lá do mundo secular, entrando para a igreja e falar, aqui eu vou dar mais certo. Ainda mais se era artista no mundo, que a igreja logo abraça, né? Porque era famoso lá fora. É ou não é? O cara era lá da banda, lá do J Quest, não sei das quantas, ninguém via ele. O outro era lá da Olodum, que ninguém via ninguém. Aí para mim eu só conheci depois que entrou para a igreja, porque lá ninguém conhecia. Era só o baixista. Era só o back vocal. É ou não é? Aí o cara entra para a igreja, irmão. Esse dia tinha um escândalo na internet. O cara está processando o pastor porque não pagou ele, irmão. E ele nem foi no show, hein? Nós aplaudimos isso. Eu critiquei um cidadão na internet, esse irmão falou, faltou bater em mim, irmão. Esses crentes idólatras, sem entendimento, sem visão, tá com um cabresto na frente da boca. Não tem entendimento que a vontade de Deus, está brincando de ser crente. Não, irmão, Deus me chamou para fazer discernir o que é santo e o que é profano. Essa é a função do profeta. Outra vez farão discernir o que é santo e o que é profano entre o meu povo. Aleluia! Glória a Deus! Davi pergunta no Salmo 19, versículo 12, ele diz: como alguém pode entender os seus próprios erros? Davi faz essa pergunta no Salmo: Senhor, como posso entender meus erros? Eu vou dizer para você, irmãos, João capítulo 14, versículo 26, mas quando o Consolador vier, o Espírito Santo que o Pai enviou, Ele vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito do Senhor, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vida de humilhação na presença de Deus, na presença do seu Santo Espírito, o fará viver, aleluia, o entendimento do plano de Deus, da promessa de Deus para a tua vida. Observe o texto de Ezequiel. Deus estava dizendo que havia ídolos no coração deles. O ídolo não estava no quintal, o ídolo não estava na estante, o ídolo estava no coração dele. Não se trata de imagem de escultura, se trata de orgulho no coração do homem. Esta é a idolatria que nós vivemos nos dias de hoje. Mas como eu falei, irmão, cansou? Antes de Deus enviar o libertador, Deus envia o profeta. Antes de Deus levantar o Gideão, Deus mandou o profeta para dizer ao povo o seu pecado. Antes de Deus mandar o seu filho Jesus, Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor. Olhe para o seu irmão do seu lado, diga para ele: uma grande libertação está para acontecer. Mas é tempo, irmão, daqueles que vão preparar o caminho. É tempo dos João Batistas. Esta é a geração de João Batista. Eu vou profetizar isso. Esta é a geração de João Batista. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 e o versículo 3 é uma profecia sobre o ministério de João Batista. Isaías 40 versículo 3, a Bíblia diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo na vereda do nosso Deus. Por quê? Porque todo vale será exaltado, todo unteiro, todo monte será abatido, o que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor foi quem disse isso. Aleluia, aleluia. Talvez você não tenha entendido essa palavra. Essa palavra é uma revelação para a geração de João Batista. Deus está levantando a voz que clama no deserto, e quando isso acontecer, o vale será exaltado. Quem é o vale? O vale é o humilde. O humilde é o vale será exaltado, o monte será abatido. Quem é o monte? O monte é o orgulhoso. Se prepara, irmão, você vai ver Deus abater muita gente que está no alto e levantar muitos pequenininhos de Jesus. Você vai ver muita gente do alto cair e muita gente de baixo Deus levantar, porque o vale será exaltado, o monte será abatido, o tortuoso será endireitado. Quem é o tortuoso? Aquele que vive uma vida corrupta, o traficante, a prostituta, o usuário de droga, o mentiroso. Este aí é o tortuoso. O tortuoso será endireitado, diz a palavra do Senhor. O escabroso será aplanado. Deus vai aplanar tudo, vai aplanar a todos. Deus vai endireitar o que está fora do lugar. Eu vim aqui como uma voz profética para dizer: Deus vai endireitar o que está fora. Então depois virá o concerto da glória do Senhor, e Ele se manifestará a toda a humanidade. Aleluia. Nós não precisamos de muitos para viver isso, irmão. Nós não precisamos de muito. Gideão foi com 300 homens para enfrentar um exército incontável, nem os seus cabelos podiam se contar, mas com 300, com poucos homens, aleluia, houve revolução. Mateus capítulo 22, versículo 14: pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não tem problema. Poucos apaixonados podem transformar o mundo. Poucos apaixonados. Jesus não precisou de muitos. Jesus precisou de 12, ou melhor, de 11. Um era o Judas. Jesus não precisou de muitos. Ele precisou de poucos para influenciar, para transformar. Eu vou te dizer, se tiver meia dúzia de João Batista
aqui, aleluia, já está bom demais. Se tiver meia dúzia de profeta aqui, eu vou dizer, se Deus está levantando meia dúzia aqui, oh aleluia, nós vamos mudar a história de São Paulo. Se tiver meia dúzia, Deus vai te levantar com uma palavra verdadeira. Se prepare para ser perseguido, se prepare, vão querer a tua cabeça na bandeja, mas eu vou te dizer, irmãos, oh aleluia, o que você tem já está guardado. A coroa que o justo juiz tem preparado está guardada nele. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Pare de servir a Deus por interesse. Pare de servir a Deus por interesse. Pare de servir a Deus por interesse. Entregue a sua vida de coração. Não importa o que você vai fazer. Não importa, irmão, se você vai estar no pedestal ou se você vai estar embaixo, se você vai estar em cima. É para a glória de Deus. Que Ele cresça, que eu me diminua, que o nome dEle seja glorificado. É assim que João Batista dizia: convém que Ele cresça, que eu me diminua. A Bíblia diz em Hebreus 11:32: desde Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e todos os profetas, homens que pela fé venceram reinos, escaparam da força do fogo, no fio da espada, não aceitaram o livramento de morte, buscaram o maior galardão em Deus. A Bíblia diz que uns foram torturados, outros cerrados ao meio, outros até mesmo mortos ao fio da espada. Mas a Bíblia diz que estes homens eram homens que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. O meu prazer, irmãos, é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor, é cumprir o propósito de Deus. Por isso eu abri mão de tudo que eu queria. Por isso nós temos que abrir mão de tudo que nós queremos para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor que a sua. O caminho do Senhor é mais alto que o seu. Abre mão dos seus caminhos para viver os caminhos do Senhor. Se esvazie nessa noite. Nessa noite você vai orar. Você vai orar reconhecendo suas debilidades. Você vai orar reconhecendo suas fraquezas. Você vai orar reconhecendo as suas imperfeições. Você vai orar pedindo a Deus para transformar o seu caráter, para transformar sua fraqueza em força, para transformar você num novo homem. Oh, é noite de esmurrar a carne. Esmurre a sua carne nessa noite. Oh, menos de mim, menos de mim. Tire os altares de Baal da sua vida. E menos de mim. Remova os altares da sua vida. Menos de mim. Remova os altares da idolatria. Levante as suas mãos e adore.
Adore, adore. De ti. Oh! E menos de mim. E menos de mim. Oh, aleluia! Levante as suas mãos bem alto e aplaude o Senhor. Receba nessa noite. Oh!